Oh, foi escurada mesmo. Ai, mulher. Que é pra resistir. É. Boa noite, meu nome é Tailine, sou conhecida na capoeira como negra. Eu tenho uma segunda graduação de professora do Grupo Muzenza. Iniciei a capoeira no Grupo Muzenza em 20 de setembro de 97, com o hoje mestre Adrianísio. E tive contato inicialmente com a capoeira em meados de 96, por conta de um grupo de dança contemporânea que eu fazia parte, com o mestre Neto, hoje aqui presente. Dediquei muitos anos à capoeira, como qualquer bom adolescente que se apaixona de forma desesperadora pela capoeira, porque é isso que a capoeira faz, ela apaixona as pessoas. E treinei muitos anos, me dediquei muitos anos, eu vivia e respirava a capoeira, mas a gente cresce e quando a gente cresce temos que tomar decisões e responsabilidades e existem prioridades. E eu tive que ir embora, estudar, passar na faculdade, mas eu vou falar um pouquinho para vocês o que era a minha capoeira quando eu era adolescente e o que foi que eu me deparei quando retornei da faculdade. Ser capoeirista para mim era o máximo. Eu sempre quis ter todos os direitos de homem, eu sendo mulher, desde pequena. Porque não me agradava morar no interior do estado do Ceará. Eu não entendia porque que eu, mulher, inteligente tanto quanto homens, não poderia ter os mesmos direitos que eles. Então, eu me questionava, muitas vezes eu não tinha respostas. E junto com esses meus questionamentos e essa limitação dos direitos da mulher no contexto de interior, vinham outros, eu tive contato com as limitações de outras classes segregadas ou menos favorecidas, que foram os negros, que fazem todo o amparato que é a capoeira. Então foram duas posições. Eu sou uma mulher negra, por mais que hoje eu não pareça ser tão preta, porque eu não pego mais sol, mas eu sou uma mulher que sou filha de um homem negro, eu tenho traços de negro, eu tenho todas as feições, talvez a pele um pouco mais clara. Mas na época eu comecei a jogar capoeira, porque coisa de jovem mesmo, que você vê uma novidade na sua cidade pequena e você vai... E com o tempo você vai se apaixonando. Eu sempre gostei muito de história e a história da capoeira me encantava. E a música da capoeira me encantava, e o jogo da capoeira me encantava. E a luta da capoeira me encantava, porque a luta para mim era um ato de resistência também. Então assim, eu sou mulher e sempre aprendi com meu mestre na época, Adrianísio, que eu jamais poderia ir na força com um homem, porque... fisiologicamente, eu não tenho mais força do que um homem. Mas eu podia aprender uma arte marcial, uma arte de defesa, a arte da capoeira, a luta da capoeira, para que eu pudesse me defender. Então eu fui treinada para me defender e não para atacar. E eu nunca tive nenhum problema em jogar como homem. Meu mestre sempre me tratava assim: você pode fazer igual a eles, dentro das minhas limitações como mulher, mas eu me desafiava todos os dias, porque esporte também é desafio. Assim como mulher, assim como atleta, assim como capoeirista, eu me desafiava e eu queria treinar igual com os homens. E muitas vezes eu queria disputar na força também. Porque por mais que o seu mestre tente ensinar algo, nem sempre você aprende na hora que ele está ensinando. Às vezes você aprende com o pé lá na frente, ou você aprende com a vida. Então assim... eu nunca tive problemas com a capoeira por ser mulher. Aqui eu acho que mais no finalzinho, quando eu já estava saindo, encontrei alguns homens que não respeitavam a minha condição fisiológica de mulher. Mas eu já entendia que tinha pessoas que eu não poderia usar a minha técnica, porque a minha técnica não chegava ao conhecimento ou à insensatez de alguns homens. Porque vamos encontrar homens insensatos em todos os ramos da sociedade. E na capoeira não é diferente. Então, eu tive de me deparar, de lutar mesmo com alguns homens insensatos. Mas outros que eu achava que dava para ir, eu ia. E que eu tinha aprendido, eu utilizava. E às vezes dava certo, às vezes não dava. E graças a Deus eu sempre tive uma gama de amigos que nunca me deixaram sofrer qualquer lesão
que não fosse dentro do jogo da capoeira. Assim como eu também, achando que era quase um homem, entrava na briga para defender os meus colegas, porque entendia que se eles eram leais a mim, eu também teria que ser leais a eles, nem que fosse para apaziguar os ânimos e para que eles descansassem. Então, eu sempre tive essa oportunidade de jogar capoeira, mas quando você desafia um homem ou quando você desafia a sua própria força física, você vai ser testado. Mas eu nunca encontrei, no começo da capoeira eu nunca encontrei. Agora, quando eu passei a dar aula, com 18 anos eu comecei a dar aula de capoeira. Eu já era aluna graduada, não era monitora, porque na época eu ainda era menor de idade, quando eu fiz 18 anos. Eu não sei se o código, eu fiz 16 anos em 2000, foi no ano que mudou o código, que a gente passou a ser maior de idade com 18, eu fiz 18. E aí eu comecei a dar aula de capoeira. Então eu venho de um mestre que ele é militarista, então eu sigo os padrões dele em aula. Tem que ter ordem, tem que ter disciplina. Eu não tive problema porque eu trabalhava com criança, eu tinha que disciplinar as crianças. Mas quando eu comecei a dar aula para jovens, eu já senti uma certa resistência por eu ser mulher. E eu consegui controlar os adolescentes, porque às vezes você não controla na força, mas você controla na lábia. E às vezes eu tenho um poder de persuasão até interessante. Mas eu comecei a observar a resistência de outros colegas, que não, muitas vezes que não eram da área, mas que eram professores de outras atividades desse local que eu dava aula, que era Jaguaribara, que eles me viam com uma certa, tipo assim, ai, mulher não sabe nada não, entendeu? Mulher não tem voz. E à medida que eu fui crescendo dentro da capoeira, que eu fui ficando mais velha, que eu fui ficando mais graduada, você consegue enxergar dentro da capoeira, mas muitas vezes fora da capoeira, que a mulher professora de capoeira ou a mulher não vai conseguir ter pulso para segurar uma turma de adolescentes. Porque a adolescência é o momento mais complicado da nossa vida, que a gente acha que é muito grande, mas a gente ainda é pequeno. E essa confusão dentro da cabeça do adolescente é que faz com que ele se torne rebelde. E às vezes realmente é difícil de controlar, e não é só por você ser mulher, mas porque o adolescente ele é rebelde mesmo. Mas eu enxerguei muitas vezes resistência na liderança e no lecionar a capoeira quando eu fui galgando mais caminhos. Mas foi algo muito sensível. Logo eu fui estudar e quando eu retornei eu vi muitas mulheres, porque na minha época tinha um grupo de 100 pessoas, se tivesse 5 mulheres jogando capoeira era muito. Então quando eu retornei eu já vi muitas mulheres que chegavam à corda de professora, que chegaram à corda de contramestre. Na minha época eu acho que só tinha uma, duas no máximo. Era a Kelly, né? A mestra Kelly. Isso, mas na época ela não era, acho que era só professora ainda. Então, assim, eram de pouquíssimas mulheres que chegavam a graduações muito altas. Porque a mulher, historicamente, sociologicamente, ela foi feita para procriar. Em algum momento da vida da mulher, ela para procriar. Certo? Então, assim, às vezes as mulheres não chegavam lá no ápice que todo iniciante da capoeira quer, que é se tornar professor, de passar os conhecimentos que foram adquiridos pelo seu mestre. E por conta da maternidade, ou por conta de casamento, ou por conta profissional. Eu acredito que profissional não tenha sido problema. Mas eu acho que quando se é mãe, você se abdica muito do seu próprio eu. Então é por isso que naquela época não se viam muitas mulheres chegarem à corda de professor. Hoje eu já vejo mais. São escolhas e são mudanças de hábitos. Então as mulheres passaram a ter hábitos diferentes e chegar lá, eu acho que mais oportunidade, mas a gente sempre vê um certo machismo dentro de uma roda de capoeira. Às vezes a mulher que é mestre entra na roda, aí o cabo vai lá e tira. Não deixa de ser um desrespeito. Não só porque ela é mestre, mas por ela ser mulher. Porque muitas vezes entra outro mestre e ninguém tira. Mas por ela ser mulher e ser mestre, eles vão lá e tiram. Então, assim, eu observei quando eu retornei à capoeira que fiquei encantada em ver tantas mulheres professoras, contramestres, com grupos, mas
comecei a ver essas limitações machistas em relação ao jogo de capoeira. E é algo, eu acho, que deve ser trabalhado. Eu acho que se trabalha todos os dias, a sociedade busca todos os dias encontrar um denominador comum e extinguir essa mancha machista. Porque ser macho é diferente de ser machista. Eu disse a vocês no começo da capoeira que hoje faltam homens na sociedade. E não é por o homem do sexo masculino. São posturas masculinas, posturas de homem. Posturas de você ter palavra, de você ter hombridade. Muitas vezes você demora a encontrar homens que sejam leais. E não estou falando de fidelidade, porque fidelidade não tem nada a ver com masculinidade, porque existem mulheres infiéis também. Estamos falando de lealdade, que é do ser humano também ser desleal, assim como o bem e o mal. Mas quando você tem postura de absorver princípios na base da sociedade, em que uma mulher deve ser respeitada igualmente ao homem, você passa a não ver mais essa distinção, esse problema do machismo e, consequentemente, a violência contra a mulher. Eu falei até para vocês que queria abordar mais tanto a visão de uma mulher dentro da capoeira, que eu iniciei com vocês, mas também essa questão de vocês verem a ótica da mulher como um todo. E a capoeira, ela, apesar dela ter surgido fora da sociedade, a sociedade formal, ela traz todos as máculas que a sociedade branca, vamos dizer assim, eu não quero fazer discurso de ódio ou discurso de defesa de negros, porque tem que defender o negro, tem, mas não pode ter extremismo, certo? Eu não acho que... Tem gente que diz que a capoeira está sendo embranquecida. Eu acho isso horrível. Eu acho que a capoeira está sendo... Ela veio de fora para dentro. Ela está sendo absolvida. E ela não está assumindo. As pessoas estão descobrindo os valores da capoeira, que são valores negros. Então, eu não acho que a capoeira está sendo embranquecida. A capoeira está sendo dividida com a sociedade. Se existe branco, o branco vai jogar capoeira. É um direito de todo mundo. Mas esse discurso não é só na capoeira. Nas religiões, em toda a cultura negra, eu vejo muito essa coisa de estão pegando nossas... O que não deixa de ser um preconceito, né? Porque automaticamente o negro que discrimina quando o branco está treinando, ele está sempre preconceituoso. São visões, porque assim, a gente não vai criticar, na verdade a gente está aqui para respeitar posicionamentos. Quando a capoeira, ela é resistência a imposições. Então a gente tem que ter maturidade suficiente para entender que vai existir negros que vão defender que só negro pode ser o bandista, só negro pode usar rasta, só negro pode jogar capoeira. Assim como vão achar que o negro não pode nada a não ser se entrar em cota. Tem negro muito inteligente que abre mão das cotas. E os que recebem as cotas não deixam de ser inteligentes, mas tiveram menos oportunidades. Então, assim, a gente tem que respeitar posicionamento. Se alguém vier com intransigência, a meu ver, você simplesmente cala. Porque no limite da minha ignorância, a gente não discute com doido e nem com gente burra. Porque não adianta. Não toca tambor para maluco, não. Entendeu? Então, se você tem um posicionamento, eu acho que capoeira e religião não dá certo. Tudo bem, separa seu posicionamento, problema seu. Eu não gosto de homossexuais, problema seu, não seja. Se você não gosta, não seja. Se você não gosta, não fique. É um problema pessoal, certo? São convicções. Então, se tem gente negra que acha que branco não pode jogar capoeira, paciência. O problema é dele. A capoeira já foi absorvida pela sociedade, isso é bom. Porque se vocês observarem, toda a arte marcial surge de dentro da sociedade e pega ali o bloquinho, né? A capoeira ela veio de fora. Ela veio da escória da sociedade, que eram os negros, que não eram nem gente, né? Considerados gente até um tempo desse. Que nem alma. Então eu acho que o negro tem que se profissionalizar, o capoeirista tem que se profissionalizar, independente de ser preto ou branco, para poder colocar onde a capoeira está hoje. A capoeira hoje você encontra ela em centros universitários, você encontra ela em bairros de classe alta, você encontra ela na Europa e lindamente defendida por eles. A capoeira que é nossa, ela é lindamente defendida pelos europeus.
ela é lindamente exercida por eles. Eles têm conhecimento de causa e não são porque são atores ou foram atores, eles são atores hoje. Eles defendem algo que foram de outras pessoas, de outro continente, e eles fazem valer a cultura brasileira, a língua brasileira, e isso é muito bacana. Mas voltando aqui para a seara feminina, volto a dizer a vocês que é interessante que vocês façam uma reflexão em relação a o que vocês aprenderam dentro de casa. Eu não vim aqui para mudar valores, mas para fazer vocês refletirem sobre os valores que vocês adquiriram dentro de casa. Eu não sei como foi a criação desse rapaz, eu não sei como foi a criação dele. Posso dizer que foi igual? Foram iguais? Não. Não sei se ele tem uma família tradicional ou se ele tem uma família unilateral, uniparental. Existem vários tipos de família. E não quer dizer que não ter uma família tradicional quer dizer que você cresça sem valores e sem princípio, principalmente sem amor. O ideal é que vocês façam uma reflexão do que vocês aprenderam em casa e absorvam o que é bom. O que for ruim, você deixa de lado. Aprendeu lá, você aprende, porque você aprende o bom e o ruim dentro de casa, mas você pega o que é ruim, deixa de lado e vai se construindo como um bom cidadão e aprendendo a entender que ser macho não é ser machista. É entender que a mulher, ela tem o direito de estudar, de não querer ter filhos, de querer só trabalhar, ou também ela tem direito de não estudar, porque tem mulher também que não gosta de estudar. Tem mulher que o sonho da vida é só casar e ter filho e agradar o marido, e graças a Deus, amém, que existe essa mulher, graças a Deus, né? Mas isso é o direito delas, e é entender que cada mulher tem uma visão de vida e que ela pode ter a liberdade de ser o que ela quiser, na profissão que ela quiser. E respeitá-las dentro da fisiologia que elas têm dentro da capoeira e respeitar principalmente fundamento de capoeira. Porque se você, volto a dizer, se vocês seguem o básico, vocês não vão se deparar com problemas. Se respeitam o mestre, vocês não vão ter problemas de hierarquia, de punição, de falta de consideração, porque vocês estão exercendo o básico, o respeito aos seus superiores, porque eles são melhores do que eu, não, mas eles são mais experientes do que você e isso já é um motivo para você respeitar. Então respeitem a mulher como ela é e joguem a capoeira sob fundamento de que você está ali com um colega, você não está ali para machucar aquela pessoa e nem machucar uma mulher. E fora da capoeira, entendam que as mulheres têm o direito de querer ficar e de querer ir embora. Essa fala por conta do tanto de homicídios que vem acontecendo em relação a mulheres, que é o chamado feminicídio hoje. São homens que parece que não aprenderam a ouvir um não dentro de casa, e que quando a mulher diz que é não, e eles não aceitam e acontece. Infelizmente, a gente vê o que está acontecendo hoje. Vocês assistem jornal, né, gente? Não digo nada que tem 15 anos, porque com 15 anos eu não gostava de jornal também não. Mas vocês escutam Instagram, você não precisa nem assistir mais jornal hoje. Você abriu o Instagram, só o que passa no TikTok, todo tipo de notícia. Então vocês sabem que existe violência doméstica, violência desenfreada. Então, lembrem sempre, respeito é bom, todo mundo gosta e conserva os dentes. Que às vezes você machuca uma mulher, mas às vezes ela tem um pai que vai fazer valer o título de pai, né? Tá certo? Então é isso que eu queria falar para vocês. Como eu disse, eu não estou aqui para modificar valores, impor os meus valores, impor a minha visão, mas chamar vocês a uma reflexão. E entender que vocês vão absorver muita coisa ruim ao longo da vida, mas que vocês tentem absorver o que é bom. Vocês olham o que é ruim e digam assim, não vou por aqui, porque isso aqui é ruim. É igual quando você aprende que não pode roubar, não pode matar, porque se roubar vai preso, e se matar você vai morrer também. Tá certo? Cometeu crime, tem uma punição. Todo ato tem uma consequência. Então, aprenda a ver o ruim, não querer para você, se afastar e seguir o que é bom. Ok? Na próxima, eu só lembrando aqui que eu acho que deve ter uma aula de sexualidade para essa galera. Quem trabalha com jovem tem que dar aula de sexualidade. É necessário. Pronto. Professora, vamos só abrir para...
Bem, para algumas perguntas rápidas, pode ser? Pode. Eu tenho uma para a senhorita. Uma coisa é você estar inserido, uma coisa é você estar incluso. A gente vê muito isso. Uma coisa é você estar lá no meio, outra coisa é você estar realmente participando. Tendo em vista que tem algumas mulheres na capoeira, mas elas são muito... ficam muito por detrás dos panos, muitos grupos aderiram para movimentos unicamente de mulheres, né? Movimentos femininos. Inclusive gerou uma polêmica, creio que foi no Rio Grande do Norte, que teve um evento que só podia mulheres. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que é necessário? É por aí o caminho? Eu acho assim... Tentando gerar muita polêmica. Não é que seja errado. Eu acho que a mulher, ela tenta mostrar a força que ela tem ao organizar eventos femininos. E ela não precisaria mostrar a força que ela tem, porque ela é naturalmente forte. Nós fomos criadas para procriar. Quem procria sente dor. E não é só a dor física, mas a dor afetiva. Vocês, homens, nunca vão saber o que é a dor gostosa de ser mãe, entendeu? Ah, mas eu posso ser pai. Mas eu não sei como é o amor de pai, não. Eu sei como é o amor de mãe. Entendeu? Então, assim, a mulher ela não precisaria provar para ninguém que ela tem força, porque ela é força em si mesma. Mas eu acho que esses movimentos femininos, que eles vêm ganhando força com o tempo, só é para ratificar o que todo mundo sabe, porque um homem que reconhece o valor de uma mulher, ele sabe o quão forte ela é. Se você escolhe uma mulher, ou deveriam escolher mulheres que sejam fortes. E não é ser forte na força física, mas ser forte de princípios, de valores, de garra. Então a mulher, ela tem muito isso, ela tem garra, ela tem determinação. E quando ela diz que vai fazer, ela faz. Quando ela diz que vai seguir, ela segue. E eu acho que esses movimentos femininos vêm para realmente mostrar para quem não quer enxergar ou para quem não quer admitir a força que a mulher tem. Então não acho que seja desnecessário, eu acho que é bacana. E se elas sentem a necessidade de fazer, que façam. Porque às vezes existe um desavisado ou uns desatentos ou uns abestalhados mesmo que gostam de negar a força feminina. Então é por isso que às vezes tem que se fazer zoado, tem que se fazer aparecer. Então, professora, eu queria perguntar sobre a questão do... hoje eu vi um estudo que comprova que se continuar na mesma pegada mundial, não sei se é a ONU, um dos órgãos que estuda essa questão humanista, né, do ser humano na sua evolução. E pelo que eles calculam, para poder igualar os direitos homem e mulher, levaria na pegada que vai uns 300 anos. Então isso é o estudo de hoje, eu vi hoje Eu queria perguntar se você acha que com o estilo de ensinamento, já que não temos ensinamentos em casa, com princípios como antigamente, você acha que a escola atual, principalmente a brasileira, consegue auxiliar para que tenhamos essa construção de um ser humano mais respeitoso com a mulher? A educação, ela não é só na escola. A escola funciona assim. Aliás, a educação funciona assim. É um paredão escola, um paredão família e os meninos correndo dentro. Se não tiver o paredão família, os meninos vão correr para fora. Se não tiver o paredão escola, os meninos vão correr para esse lado. Então, é um conjunto. Para que a educação, a meu ver, ela seja efetiva, é necessário que exista essa interação entre família e escola. Aí eu lhe digo, todo mundo nasce num ambiente familiar saudável? Não. Às vezes nasce sem querer, às vezes é uma família firme, mas desanda. O ser humano está em constante evolução. A escola sempre foi um pilar para modificar a sociedade. Mas eu não vejo que ela sozinha vai modificar. Se você buscar mais um pouquinho, pode demorar 300 anos. O importante é não deixar de fazer. Então a escola, se ela faz, e se ela fazia antes, ela continue fazendo e faça daqui para frente.
Mas a educação, essa igualdade de direitos, ela tem que partir de todos os ramos da sociedade, principalmente dentro de casa. E às vezes quando você não aprende dentro de casa, você vai aprender na rua. E se na rua alguém traz da casa dele que tem que respeitar a mulher, uma hora ele vai ter que aprender. Pode até ele vir com uma mácula de não aprender, de ter visto o pai bater na mãe, mas uma mulher ou outro colega vai dizer assim, olha, não é assim, não funciona assim. E as leis também estão aí para isso. Veio, bateu, tem a lei que eu acho que deve ser mais eficaz em relação à punição para que se eduque. Aí você diz assim, mas você acha que a punição educa? Rapaz, pode não educar todo mundo, mas uma galera aí vai ser educada. Tem gente que só educa nessa punição, né? Ou na punição financeira ou na punição... E na verdade, às vezes as pessoas falam assim, o Código Penal, ele não serve de nada. Gente, um homem médio que tem valores em princípio, você perder a liberdade é o fim do mundo. É vergonhoso quando você entra dentro de um xadrez. Eu digo porque eu nunca fui presa, mas eu vejo meus clientes, eu fico com vergonha por eles. Então eu acho que uma pessoa que sempre seguiu um padrão, que ele errou uma vez, ele não queria estar ali dentro. Então para o homem médio, uma punição dessa, moral, serve. Agora para quem não tem valores, não tem princípio, o Código Penal não vai ser nada mesmo não. Tá certo? Então assim, a sua pergunta diz, você acha que a escola pode auxiliar? Ela pode, não, ela deve. E ela vem fazendo isso. Se você observar, acho que em 1922 foi a primeira vez que a mulher voltou. Nós temos 100 anos. Olha, foi um dia desse. Nós não temos 100 anos, mas tem 100 anos que a mulher passou a ter direito a votar. Que demora 300 anos. Só não deixem de fazer. É igual aquela história do cara jogando a tartaruga para dentro do mar, trazendo de volta. Ele estava fazendo a parte dele, pelo menos uma ia. Se vinha 10, mas uma estava indo. Uma ia. E a gente tem que fazer nosso papel. Todo mundo tem um papel na sociedade e cada um tem que fazer a sua parte. E a escola deve fazer, não deve desanimar. Ela deve continuar a educar o respeito, a igualdade e pregar o que a sociedade deve fazer. Educar. Eu acho que sem educação não vai para o cantinho mesmo, não. Show. Respondido? Mas alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Não, comentário? Pode perguntar. Sobre a sua profissão, você trabalha na área do direito, né, como advogado? Isso. Eu queria fazer uma pergunta, se essa sua experiência como advogada contribuiu de alguma forma para a sua vida como capoeirista. Não. Na verdade, não sei, assim, pode ser que sim, pode ser que não, por quê? Porque quando eu comecei a capoeira eu tinha 13 anos. Se eu não tiver enganado, com 13 anos você faz ali a 7ª série, que hoje é o 8º ano. Eu acho que você começa a estudar a história do Brasil, ali pela 8ª série, no ano, hoje, né? Então, eu entrei dentro da capoeira, eu escutava as músicas de capoeira. Tem muita gente que fala, quando não conhece a capoeira, que a música da capoeira parece macumba. Mas a letra das músicas de capoeira, elas são lindas. Elas refletem, elas são choro, elas são lamento, elas refletem um passado de dor, de resistência. E aquilo criou em mim uma paixão imensa pela história. E eu gostava de saber da história, eu gostava eu me sentia com a dor do negro. E quando você se sente com a dor do outro, você quer fazer o que é melhor. E o meu interesse pela área jurídica foi justamente o amor pela história e pela defesa dos direitos, pela igualdade dos direitos. Então, eu nunca tinha refletido, mas eu acho que de uma forma indireta, a capoeira me direcionou para a área do direito. Foi mais ao contrário, a capoeira que contribuiu para você. Isso. Ela me afastou, a área jurídica me afastou um pouco da capoeira, porque eu tive que me dedicar exclusivamente à faculdade. E onde eu fazia não tinha capoeira, não tinha como ir, então eu me afastei um pouco. Mas eu acho que a capoeira influenciou de alguma forma a escolha pelo curso do direito. Eu nunca pensei em fazer direito, na verdade que eu acho que caí de paraquedas, mas me parece que quando eu olho para trás, eu caminhava todo dia para essa profissão, mas sem perceber.
Todos os dias eu vivenciava algo em defesa de alguém, em defesa do coletivo, de buscar o que era o certo, de fazer o certo, de seguir regras, mas eu não percebia. E aí agora com a sua pergunta me fez refletir que acho que a capoeira foi que influenciou na minha escolha da profissão. Também nunca escolhi advogado, não queria advogado de jeito nenhum, mas Deus abriu a porta da OAB para mim, eu entrei e hoje eu sou muito apaixonada pela minha profissão. Eu trabalho, as minhas especializações são em direitos sociais, que é o direito do trabalho, o direito previdenciário, que você trabalha com uma gama de pessoas em condição de vulnerabilidade, assim como muitos capoeiristas se encontram em condições de vulnerabilidade. Como eu disse a vocês, a capoeira ela surgiu da periferia para dentro do que se chama de uma sociedade organizada. Então, você vai, as áreas que eu atuo é justamente onde a capoeira geralmente entra, né? E serve como fator de socialização, de inclusão. Então, a pergunta é, a área jurídica me tornou diferente, uma capoeirista diferente? Não. A capoeirista me tornou na jurista que eu sou. Bacana. Show. Professora, agora... Só para encerrar, queria que a senhorita só falasse um recado para as meninas e principalmente para as mães e para os pais que têm aquele pensamento. Ah, não vou botar minha filha na capoeira, fica se esticando, levantando as pernas. Isso é coisa para homem. Desse preconceito que tem cidade grande, mas é mais aqui da gente do interior. Desse um recado para essas pessoas e fizesse suas considerações finais. O recado que eu dou, eu acho que as meninas não se sentem inibidas de jogar capoeira. Meninas não se sentem inibidas porque as meninas são muito fortes, as meninas não entendem, as crianças, elas não entendem que há essa diferença social. A gente começa a entender a diferença social quando você se torna adolescente. E é muito melhor um filho seu, agora para os pais, dentro de uma atividade lúdica e de um esporte do que pensando em nada. O adolescente ele tem que estar ocupado. E como eu disse no começo da capoeira, como um boa capoeirista, você se apaixona pela capoeira, porque ela tem uma imensidão de valores, de pontos. Você pode ser um bom cantor de capoeira, você pode ser um compositor, você pode ser um bom tocador de instrumento, você pode ser um bom jogador, você pode dançar dentro da capoeira, você pode ser tudo dentro da capoeira. Então, os pais, a capoeira preenche os seus filhos. Então, se educados, se orientados como um bom profissional de capoeira, é uma ótima ferramenta para ocupar a mente de adolescente que às vezes fica pensando e fazendo besteira. Então, deixem eles jogarem capoeira, deixem eles vivenciarem a capoeira, que com certeza não vai prejudicar o crescimento e a personalidade deles. Show! Palmas, pessoal, para a professora.